Muito obrigado, muito obrigado. Apresentação da Caminhada da Prosperidade 2024. Observação, não é curso de prosperidade. Mostrar um pouco do histórico, de onde surgiu, como surgiu a ideia da Caminhada da Prosperidade. Não é assim, vou criar um curso, não foi isso, assim, de um dia para o outro. É resultado da jornada da minha vida na Seichonoye, tudo que eu vivi nesses 30 e poucos anos da Seichonoye. Por volta de 1987 iniciei porque assumi um cargo, decidi trabalhar para divulgar a Seichonoye, foi por causa disso. Logo em seguida assumi a presidência da União da Associação da Prosperidade de Porto Alegre e criamos o curso de prosperidade em Porto Alegre por volta de 1989 e 90. O curso de prosperidade surgiu da ideia de ensinar algo prático, estruturado. Falávamos do objetivo do curso, explicávamos da doutrina, a base doutrinária da Seichonoye, falava um pouco da purificação da mente, explicava sobre leis mentais, riqueza e como semear a riqueza da prosperidade, a semente da prosperidade, muito de gratidão, reconciliação, harmonia. E isto, sucesso estrondoso, para dizer a verdade. Como era um curso estruturado, poderia ser ministrado por várias pessoas. Então, foi dado simultaneamente em várias associações locais da Grande Porto Alegre, chegavam a ter 3 a 4 cursos no mesmo mês lá em Porto Alegre. Isto chamou muita atenção da APSIB. A APSIB é a Associação da Prosperidade da Seichonoye do Brasil. Na época, o presidente era o Dr. Norio Nomura. Organizamos um seminário da prosperidade e compareceram 1.500 pessoas quase. Era quase maior do que um seminário da Luz. Isto chamou muita atenção do Dr. Norio, que perguntou o que nós estávamos fazendo. Explicamos que estava fazendo um curso de prosperidade. E ele quis levar essa ideia para a PSIB. Em 1991 iniciou-se o módulo de estudo da prosperidade da PSIB. Curiosamente ou coincidentemente, nessa época também eu acabei, por questões profissionais, retornando a São Paulo e assumi como diretor da APSIB nessa data. Nosso curso de prosperidade era dado em um ano inteiro, nosso curso era dado em um mês. O módulo durava o ano todo, só tinha um nível na época. Depois se transformou em ciclo de estudo da prosperidade e lá foram criados níveis 1, 2, 3 e especial. Uma das coisas que nós sempre questionávamos dentro da PSIB era por que muitas desistências do nível 1 para o nível 2. E eu, particularmente, eu via que faltava uma conexão entre nível 1, 2 e 3 e o nível especial. Faltava uma ligação, algo que levasse a um objetivo, o porquê do ciclo de estudo da prosperidade. Na minha visão, faltava um objetivo doutrinário mais claro. Por não ter um objetivo doutrinário, o projeto Prosperidade acabou como que sendo um objetivo. Mas o projeto Prosperidade, ela é uma consequência da doutrina, da aplicação da doutrina, do ensinamento na vida prática. Se concretizava o projeto Prosperidade. Era para medir a eficiência, o empenho do aluno, não o objetivo. Realizar o projeto era o objetivo. Isso é coisa de curso de autoajuda ou curso de controle mental. Uma das outras questões que eu indagava era o que falta no projeto
prosperidade para concretizar. Por que que não, muitas vezes muitos não conseguiam realizar? Via também falta de um estudo prático, vivência prática, um exercício dentro do ciclo. Eu cheguei a implantar uma série de exercícios na época, mas depois foi meio que deturpado. Existe uma tendência dentro da Seichonoye tratar a Seichonoye como ensino. Não há como ensinar a verdade. A verdade deve ser transmitida, então não tem criar facilidade de aprendizado, não é esse. E isso acabou deturpando, foi simplificado para facilitar a vida do aluno, não era esse o objetivo. A caminhada da prosperidade, então, vem da minha vivência dentro da Seichonoye, as dúvidas, questionamento e direcionamentos que eu acho que devia seguir. A leitura de livro, palestras, seminários eram ótimos, gostava. Porém, eu via que eram fragmentados, sem uma estruturação para ter uma visão do todo. Eu até entendo porque disso, se quisesse, Deus da Seichonoye podia feito um livro estruturado, mas você tem que ler, reler, reler, ler, reler para entender, para conhecer a verdade. Essa que é a realidade. Você tem que tentar buscar o todo através de você, através da sua percepção. Não é que a caminhada da prosperidade está indo contra essa percepção. Não há como mostrar um todo, não vou fazer essa passe de mágica, não. Mas eu vou mostrar um certo esboço do todo para que facilitar a compreensão do todo que eu tive. E é exatamente com esse objetivo, tentar ajudar a entender o todo. Alguns questionamentos que eu tive também em relação à Sutra Sagrada, vejo que foca muito para ler para o antepassado, para não criar problema, para ajudar, para me proteger. Eu tinha certa dúvida em relação a isso. Não é que os antepassados não façam isso, mas não é porque eu faço leitura que eles vão fazer isso. Isso é barganha. O antepassado não vai fazer uma barganha dessa. Se você me lê o antepassado, vou ler a Sutra Sagrada, vou te ajudar. Isso é um absurdo. Mas era a falta do meu conhecimento. Não tinha ideia do poder da palavra da verdade, nem da verdade nela escrita, que faz despertar o Filho de Deus. Não tinha entendimento, visão de que a Sutra traz as respostas para todas as indagações e problemas, inclusive, creio eu, dos meus antepassados. Meditação Shinsokan também, eu via muito meditação Shinsokan transformado em doença Shinsokan, dinheiro Sokan, problema Sokan, faz para resolver problema, faz para aparecer dinheiro, faz para resolver problema financeiro. O objetivo da meditação Shinsokan não é para solucionar problema, nem para ter ideias criativas, apesar de que isso acontece se você praticar Seichonoye, mas não é esse o objetivo. E também por que acontecem as curas, as soluções de problemas. Uma coisa que eu não tinha ideia, não explicaram o suficiente, ou quando explicaram eu não tinha entendimento, não consegui entender, é sobre o canto evocativo de Deus, o profundo significado do canto evocativo de Deus. Dúvidas sobre purificação da mente, por que fazer, o que é purificar, por que se purifica, se escrever e queimar vai purificar. Purificar o quê? O pecado, a ilusão, o karma negativo, limpar o subconsciente. Eu tinha um monte de dúvidas desse tipo. O que é pecado? O que é ilusão? O que é karma negativo? O que é subconsciente? O que purifica, na realidade, não é
ritual, escrever no papel e botar fogo, não é isso. Mas é um ritual onde Deus, através da palavra da verdade contida na Sutra Sagrada, elimina a ilusão que está na nossa mente. É Deus, através da palavra da verdade, da Sutra Sagrada, que faz a purificação, não é o ritual nem a oração. Mentalizações. Qual a necessidade de mentalizar? Poder do subconsciente? Por que dá certo? Por que não dá certo? O que faz a mentalização dar certo? Quando dá certo? Eram meus questionamentos e que a gente estuda isso dentro da caminhada da prosperidade. O que é ver imagem verdadeira? Isso foi uma das coisas que mais acho que me levou ao engano. Quando falava ver imagem verdadeira de uma pessoa, principalmente, pensava que era ver a pessoa feliz, ver a pessoa transformada numa pessoa boa, fazer uma imagem, enfim. Imagem verdadeira não é uma imagem, é manifestar Deus. Deus e aquilo que Deus criou e que viu que era tudo bom, tudo perfeito, ou seja, manifestar a perfeição de Deus nesse mundo. Como manifestar a perfeição, o disso da vida no cotidiano, como transformar isso em riqueza material, era um dos questionamentos que eu tinha, que vamos ver no Caminhada da Prosperidade. Oração de perdão, por que fazer tanta oração de perdão? Eu ouvia muito, faz oração de perdão, faz oração de perdão. Eu até já vi coisas absurdas, a pessoa dizer, eu não sei mais para quem pedir perdão. Não é isso. Oração de perdão é para reconciliar, para harmonizar com alguém. Para isso você tem que ter arrependimento, tem que ter sentimento de gratidão, entendimento espiritual, daquele fato, daquele pessoa, você ter envolvido com aquelas pessoas e ver que não existe o mal nessas pessoas, não existe o mal no acontecimento, mas sim uma lição para você despertar. Resumindo, por que aconteciam coisas ruins mesmo praticando a Seichandoye? É uma das coisas que eu questionava. Eu pratico, mas de vez em quando surge um problema na minha vida. Tem alguma coisa errada. Faltava uma visão do todo, como tudo se interligava. Eu via tudo que lia nos livros, se encaixava, era coerente, fazia sentido, mas não conseguia ver o todo, enxergar o todo. Desejava que tivesse um grupo de estudo como Caminhada da Prosperidade, mais pessoas para juntos estudarmos a verdade, esclarecermos as dúvidas que nós temos em comum para conhecer a verdade. Isso eu sentia falta, às vezes eu não tinha com quem falar, com quem trocar ideia. Qual a finalidade da minha vida? Por que trabalho? Para o meu aprimoramento espiritual, conforto meu, dos meus familiares, só para isso? Qual é a finalidade do mundo? Qual o objetivo do mundo? O porquê das coisas que acontecem neste mundo? Cada um faz aquilo que bem quer, é um mundo desgovernado, ou governado por uma força cega, sem rumo. Caminhada de prosperidade não é curso de prosperidade, nem curso de autoajuda, nem de controle mental. É um compromisso de longo prazo que estuda a verdade da vida da Seichandoye, compromisso para praticar exercícios, para ler livros, ler sutra, praticar Shinsokan, praticar atos, acumular virtudes ou karmas positivos, manifestar gratidão aos pais e antepassados, ter harmonia no lar, harmonia no trabalho e ter uma vida reconciliada com todas as coisas do céu e da terra. Quando se reconcilia,
a harmonia. Quando há harmonia, a criação de coisas. A harmonia quer dizer união. Quando une dois elementos, dois, três pessoas, cria-se uma coisa nova. Como é uma água, a água é criada pela união do hidrogênio e do oxigênio. Se não houvesse a união de dois gases, não surgiria o líquido água. Esse é o princípio da criação. Para você manifestar riqueza, manifestar prosperidade na sua vida, manifestar coisas boas na sua vida, é preciso ter harmonia. Eu tive experiências com autoajuda, com controle mental, Mente Rica, Segredo, Mente Milionária, são os livros que eu dei uma olhada. E resumindo, programar o subconsciente para mudar sua atitude e seu comportamento para atrair riquezas materiais. Eu ficava, como é que se atrai, né? Eu vou me transformar num imã para atrair as coisas boas. Você ouvia se dizer que aquela pessoa atrai dinheiro. Mas por que atrai? Bastava copiar e colar os padrões comportamentais e atitudes mentais de pessoas bem-sucedidas. Tudo é lei de atração. Realmente eu duvidava que tudo fosse lei da atração. Isto trazia novo ânimo momentâneo, entusiasmo momentâneo, mas depois de 10, 15 dias vinha a frustração, porque nada acontecia de fato, uma mudança, e vinha o desânimo. Era como carga rápida de bateria que acabava em seguida. Ler livro, fazer curso de autoajuda era isso. Por que copiar e colar não dá certo? Copiar, colar padrões de comportamento, pensamento dos outros não dá certo. Por causa do currículo espiritual de cada pessoa. Currículo espiritual, matriz da mente, isto é, aquilo que está gravado no subconsciente de cada pessoa. A autoajuda também, na maioria, ignora completamente a relação entre céu e terra, Deus e homem. A finalidade da vida parece que é para você viver confortavelmente, você ter riqueza material, desfrutar de coisas boas. Limita-se a dizer que você deve praticar o bem. E o poder do subconsciente? É mentira, exagero? O poder do subconsciente dos livros não é nem mentira. E, para dizer verdade, verdade não é exagero. Aliás, devia ser bem mais exagerado. O que é exagerado é o poder do subconsciente, pregado pela Seichonoe, não pela autoajuda. O subconsciente, 95%, é agente da criação. Portanto, a questão numérica, matemática, 95% comanda 5% que é consciente. Aquilo que está no seu subconsciente é fundamental. Se ela estiver cheio de sujeira, não adianta você concentrar sua mente consciente, né? Assim, concentrar. 95% lá vai anular teu pensamento, seu pensamento positivo. Se estiver cheio de sujeiras mentais, as ações do subconsciente são comandadas por essas sujeiras. Assim, não tem resultado se não eliminar antes as sujeiras mentais. Sujeiras mentais determinam aquilo que acontece na nossa vida. Então, se você não eliminar as sujeiras mentais antes, não adianta falar do poder do subconsciente. O subconsciente tem poder, mas para executar realmente esse poder, ela precisa estar livre de sujeiras mentais. Por isso, a Seichonoe, em primeiro, ensina a purificar a mente e eliminar as ilusões. É o que nós fazíamos no nosso curso de prosperidade. Focávamos muito na purificação da mente, embora na época não tinha verdadeiro entendimento da purificação da mente. Faz desaparecer a doença, faz desaparecer a pobreza,
faz desaparecer dores e sofrimento, porque a ilusão, a sujeira do subconsciente é a causadora dos problemas. Não tendo a causa, não tem o efeito. A Seichonoye faz manifestar a força da vida em nós, por isso faz que nós melhoremos naturalmente a nossa saúde física, nossa saúde mental e a nossa saúde financeira. É muito comum as pessoas que praticam Seichonoye manterem-se jovens e mais saudáveis. Tem relato de casos de pessoas que tinham cabelo branco que enegreceram seus cabelos. E o poder do subconsciente da Seichonoye? Seichonoye diz que você tem capacidade infinita e manifesta a capacidade infinita. Manifesta por meio da onde? Do consciente? 5%? Não, obviamente não. Através do subconsciente. O subconsciente da Seichonoye diz que vai manifestar a capacidade infinita. Não é exagero. Isso não é exagero. Isso é verdade. A mente, quando fala mente, é mente consciente, mente subconsciente junto. É canal de ligação entre Deus e homem através do subconsciente. O subconsciente é como se um duto de ligação, mas não é uma coisa física, tivesse um canal aberto, não é isso. Ela faz através da frequência das ondas mentais. Se você tiver frequência da onda mental puro, limpo, sem interferência da sujeira, você conecta com a mente de Deus. E aí você, através da mente de Deus, você demonstra na vida prática a capacidade infinita. Nossa mente é agente da criação da mente de Deus por intermédio do subconsciente. O subconsciente reflete a mente de Deus. A mente de Deus age, se revela, refletindo em nossas mentes por meio do nosso subconsciente. Qual é o poder do subconsciente da Seichonoye, então? Infinita. Tem poder da mente de Deus, tem poder de Deus, poder de manifestar Deus na nossa vida. Dizer que os livros da autoajuda exageram, mente. Não mente nem exagera. Aliás, falta ensinar verdadeiro poder do subconsciente. Caminhada da Prosperidade 2024 é comande sua vida com o poder da mente. Poder da mente, então, a mente de Deus, não é com sua mente. Não é comande sua vida com o poder da sua mente. Eu vejo muitas pessoas falarem, até explicarem, usando o livro, comande sua vida com o poder da sua mente, bota a sua no título, quando não tem isso no livro. O livro é bem claro. Comande sua vida com o poder da mente, a mente em M maiúsculo, ou seja, de Deus, através da mente de Deus. Como se faz para revelar a mente de Deus? É através do nosso subconsciente. Por isso que o subconsciente tem que estar purificado, limpo, para não interferir nessa comunicação, nessa frequência. Ela se faz através da frequência de ondas mentais. A mente de Deus age, se revela, refletindo na nossa mente, através do nosso subconsciente. Caminhada da prosperidade é para fazer com que Deus se revele por meio do nosso subconsciente, como está na Sutra Sagrada. Quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Finalidade da vida é manifestar o Disso. Disso, o que é?
a todas as coisas que Deus criou e que viu que era tudo bom, tudo era perfeito. Isto é, fazer a sua vontade na terra, como no céu, como disse, como ensinou Jesus Cristo. Os caminhos da vida, tem dois caminhos, o caminho com C maiúsculo e o caminho com C minúsculo, que é o caminho da ilusão, que leva a um nada. Você acaba se perdendo. Esses são os dois caminhos. Caminho que está na Sutra Sagrada, com C maiúsculo, é caminho daquele que conhece a verdade, daquele que vive o caminho, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A ilusão, uma ilusão não existe. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz. Esse é o objetivo da caminhada da prosperidade: eliminar a ilusão e fazer com que caminhe o caminho da verdade para levar a um destino de sucesso, de prosperidade, um destino feliz, cheio de alegria, cheio de bons resultados. Os dois caminhos da prosperidade são o caminho passando por dores e sofrimentos, que é por causa do desmoronamento, quando a ilusão chega a um ponto de saturação, naturalmente se desintegra, mas as consequências são muito dolorosas. E a desintegração pode ocorrer quando a ilusão encontrar a oportunidade. A autodesintegração espontânea, por meio de leitura de livros e sutras, é isso que a caminhada da prosperidade quer levar para uma autodesintegração do karma, das ilusões, de forma espontânea, mais suave, sem ter que passar por grandes dores e sofrimentos. Por que isso acontece? Porque a leitura de sutra, o que nós ensinamos na caminhada da prosperidade, leva ao arrependimento, ou leva à compreensão da verdade, que leva ao arrependimento. O arrependimento é que elimina a ilusão. Quando se faz uma purificação, se não houver o arrependimento, não há purificação. Quando faz a oração de perdão, não há arrependimento, não há a eliminação do pecado, do karma. Então, quando não há eliminação, o karma, a ilusão, transmigra, muda de forma e reaparece na sua vida. E isso causa dores, sofrimentos, um dia após o outro. Tem que eliminar esse ciclo negativo. Esse é o objetivo da caminhada da prosperidade. O caminhada da prosperidade é daquele que conhece a verdade e vive no caminho, vive Deus, vive a verdade no dia a dia. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. Aquele que conhece a verdade, aquele que vive no caminho, transcende a desintegração, elimina as nódoas da ilusão e será eternamente perfeição. Tudo começa na decisão, tudo na vida começa na decisão. Iniciar a caminhada da prosperidade só depende da tua decisão de seguir o caminho. Mas não adianta só decidir, você tem que ter determinação, dedicação, resiliência, tudo. Você tem que ter fé. Fé é a base de tudo. Para você caminhar, você tem que ter força da vida. Sem força da vida, você não vai ter força para seguir adiante. Para isso, você tem que praticar aquilo que está na revelação divina da grande harmonia. Gratidão, reconciliação. Se você fizer isso, se você reconciliar
se você tiver gratidão com seus pais, seus antepassados, com todas as coisas do céu e da terra, brota em você a força da vida que faz caminhar, levar e ir em frente até chegar ao fim da caminhada da prosperidade. A caminhada da prosperidade é um caminho, então no meio tem alguns obstáculos, obstáculo criado pela ilusão. A ilusão cria obstáculos, desvios e intempéries na caminhada da prosperidade. O desvio, a barreira pode parecer intransponível, mas o caminho é algo mágico, sempre está a seu lado. Isso é a parte boa. Por mais que você esteja complicado, enrolado na vida, se você caminha, você conhece a verdade, um pouco da verdade, a ilusão desaparece e o caminho está do teu lado. Aparentemente, muitas pessoas pensam, estou tão longe de Deus, não tenho mais como voltar para Deus. Você não precisa voltar para Deus. Deus está ao seu lado. Deus está dentro de você. Está tão perto que é um clique só, instantâneo. E as riquezas materiais? As pessoas pensam que ser rico é possuir muito dinheiro e bens materiais. Mas tudo isso não é riqueza de verdade. Estas coisas são projeções materiais da riqueza verdadeira. A riqueza material é projeção da riqueza verdadeira. A riqueza material é projeção da riqueza verdadeira. Então, na caminhada da prosperidade, você vai estudar o que é riqueza verdadeira, onde encontrar riqueza verdadeira, mas para isso você tem que buscar, antes da riqueza material, você tem que buscar a riqueza verdadeira e depois você tem que saber projetar essa riqueza verdadeira como riqueza material. Não adianta saber que isso é riqueza material. Além disso, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para aparecer essa riqueza verdadeira como riqueza material na minha vida. Senão não serve para nada. Eu tenho riqueza material, e daí? Eu já escutei muito isso. Eu tenho riqueza espiritual. Daí, o que serve riqueza espiritual se você não conseguir transformar essa riqueza espiritual, riqueza verdadeira, em riqueza material? Então você tem que aprender a transformar a riqueza espiritual na riqueza material. Por que a caminhada da prosperidade não é curso de prosperidade, então? Um curso de prosperidade deve ensinar a projetar a riqueza verdadeira como riqueza material. Isso seria o curso de prosperidade. Na caminhada da prosperidade, você irá aprender a buscar a riqueza verdadeira, a riqueza espiritual, mas a caminhada da prosperidade não é curso de prosperidade, porque não irá focar em mostrar método de como projetar a riqueza verdadeira como riqueza material. Simplesmente por isso, mas isso é uma grande diferença. A caminhada da prosperidade não tem como objetivo projetar a riqueza verdadeira, a riqueza espiritual como riqueza material. É caminho do estudo da verdade da vida. Caminhada da Prosperidade 2024 não é curso de prosperidade, é para pessoas que buscam desenvolvimento espiritual, conhecer a verdade da vida da Seichonoe. Vamos iniciar na segunda quinzena de março de 2024. São reuniões de estudos virtuais a cada 14 dias, ou seja, 2 vezes por mês, baseado no livro Comande a Sua Vida com o Poder da Mente. É gratuito. Inscreva-se agora na Caminhada da Prosperidade. Para inscrever, deve enviar e-mail para orlando@canaldaprosperidade.com. Envie nome completo, cidade, estado, número do telefone e WhatsApp. Aqui uma frase motivacional. Insanidade é esperar resultado diferente, querer melhorar de vida, querer
obter riquezas, saúde física, saúde mental, saúde financeira, fazendo a mesma coisa. Aí, ou pensando do mesmo modo, aí é querer milagre. Muito obrigado, muito obrigado. Aguardamos vocês na Caminhada da Prosperidade 2024. Muito obrigado.